Muito boa tarde, pessoal! E conforme os institutos de meteorologia previam, a frente fria chegou e com ela chuva e temperaturas mais amenas. Veja essas imagens capturadas hoje cedo aqui na cidade de Santos, na região do Jabaquara. Avenida Valdemar Leão, pistas molhadas, cruzamento aí com a Avenida Rangel Pestana, sentido centro. O carro aí está a caminho do túnel Rubens Ferreira Martins. Então, vocês podem observar aí nas imagens, para-brisa molhado, limpador de para-brisa em ação. E aí a Avenida São Francisco, no centro da cidade, tempo completamente encoberto e chovendo bem fininho na manhã desta terça-feira. E o tempo continua desse jeito na tarde de hoje. Bom, já que a gente está falando de trânsito, né? Vocês viram o fluxo agora cedo, vamos aproveitar então para falar do sistema Anchieta Imigrantes. Então me acompanha aqui no telão para mostrar para vocês a situação no momento do sistema Anchieta Imigrantes. A operação em vigor é a 5x5, atualização meio-dia 39. Isso significa que todas as pistas, descida, subida, Anchieta Norte, Anchieta Sul, pista Norte e Sul da Imigrantes estão liberadas para fluxo de veículos. Lembrando que a via Anchieta preferencialmente é para veículos pesados, caminhões e ônibus, tanto sentido São Paulo como também no sentido Baixada Santista. Vamos trocar de tela? Nós vamos falar agora de Balsas. Travessia de Balsas entre Santos e Guarujá são 15 minutos de espera de cada lado do Bolsão. Lá são 7 embarcações operando, atravessando para o outro lado, indo para a Ilha de Santa Amaro. Vamos atravessar a Guarujá Bertioga, 20 minutos de espera em cada lado. São 2 embarcações operando, indo mais ao litoral norte de São Paulo, a travessia entre Ilhabela e São Sebastião. 1 hora de espera cada lado. São 5 embarcações operando a travessia lá no litoral norte de São Paulo. É um tempo um pouquinho maior do que o habitual, mas a gente tem que levar em consideração, na verdade, o tempo, né, pessoal? Tá ventando e tá chovendo e o mar tá meio de ressaca. Falando em ressaca, a gente continua então falar sobre o tempo e a Amanda Oliver traz as informações do mar, pessoal. Pois é, nós temos ressaca. Amanda Oliver, muito boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. As notícias não são boas para quem gosta de um solzinho. Isso porque a previsão é de ressaca e de tempo frio aqui no litoral paulista. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de ressaca para toda a Baixada Santista. O alerta vale desde ontem, segunda-feira, dia 12, até às 9 da manhã da quarta-feira, dia 14. De acordo aí com a previsão, as ondas devem chegar a mais de 2,5 metros. Lembrando que não é recomendado praticar esportes aquáticos neste momento. E tudo isso acontece devido a uma frente fria que chegou ao estado nessa semana. As máximas devem chegar a 22 graus e as mínimas aí a 17 graus. Então fica a notícia pro pessoal de casa que essa semana vai ser de muita chuva, é uma semana de friozinho, então vamos todos aproveitar aí da melhor maneira possível e, claro, tomando cuidado com o mar. De volta aos estúdios, Thiago, com você. Valeu, Amandinha Oliver, conversando conosco da Ponta da Praia aqui em Santos, Praia da Aparecida, hein? Acompanhe outros destaques da edição de hoje do Jornal Litoral. E no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Igreja do Valongo celebra data especial. Moradores da Vila Valência, em São Vicente, estão assustados com a violência. Vela Show leva mais de 5.000 pessoas a Ilhabela. E o espetáculo das baleias Jubarte, no litoral norte de São Paulo. Fique conosco, o JL tá no ar. Pois é, pessoal, e o assunto agora é segurança pública. Os moradores da Vila Valência, em São Vicente, sofrem há anos com a insegurança. Por causa disso, tem gente que já está pensando em sair do bairro.
Sensação de insegurança, de impunidade. A cidade de São Vicente enfrenta dias difíceis quando se trata de segurança pública. Um bairro chama atenção. Nele, furtos e roubos ocorrem constantemente e moradores pedem ajuda. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente no ano passado houve registro de mais de 2.000 casos de roubo na cidade de São Vicente, um total de 25% a mais do que no ano anterior. E o medo se tornou um sentimento do cotidiano dos moradores aqui da Vila Valença, que estão tirando dinheiro do próprio bolso para custear a própria segurança. Eu tenho duas firmas de segurança, vamos dizer assim, né? E o que eu faço, eu rezo para o meu anjo da guarda me proteger todos os dias, proteger meu filho que mora comigo, né? E conviver com o medo diário não é fácil. A empresária Maria Luísa, moradora do bairro, relata ter presenciado crimes recentes no local. Eu estava abrindo a janela da minha casa e de manhã, era 7h30 da manhã, e tinha uma jovem passando pela rua, no meu portão, passou um motociclista e levou a bolsa dela. O receio é tanto que a profissional cogita mudar de endereço, pois não consegue nem voltar para casa em paz. Eu dou volta no quarteirão, tenho que ver se tem gente na rua, se não tem, aí eu abro o portão e entro rapidinho. A gente faz o que pode e acho que eles fazem também, mas é o que eu sempre falo, falta lei, mudar as leis, porque hoje os bandidos têm mais vantagens do que a gente que trabalha, que já trabalhou, né? Então é complicado mesmo. Pois é, pessoal, a Prefeitura de São Vicente mandou uma nota de resposta a essa matéria aí na Vila Valença, informando o seguinte, que tem trabalhado diariamente para apoiar o Estado, tá? Que é responsável pela segurança pública e o combate à criminalidade. E está atenta às demandas emergenciais, né, do município e fortaleceu a segurança aqui no centro da cidade, na cidade de São Vicente, tá, pessoal? A Prefeitura também segue estudando medidas para fortalecer o monitoramento de outros trechos da cidade, inclusive da Vila Valença. A administração municipal tem contado com o apoio total do efetivo da Guarda Civil, que é a GCM, e que, desde o ano passado, por exemplo, atendeu a 800 ocorrências, quase o dobro em relação a 2021. No caso, no ano passado, retrasado, 2021, foram 450 casos. E ela falou também a respeito do convênio com a Polícia Federal, né, trazendo equipamentos para a Guarda Civil Municipal de São Vicente, como coletes, enfim. A Prefeitura tentando amenizar o problema da insegurança na cidade de São Vicente. 12h57. Para combater a criminalidade, o secretário de Segurança Pública de Santos, Sérgio Delbel, defendeu a municipalização das políticas de segurança pública e lembrou que, ao longo das 2 últimas décadas, os prefeitos vêm assumindo mais responsabilidades nessa área para atender os anseios da população. A afirmação foi feita durante a participação dele no programa, podcast A Política de Tudo, com Danilo Martins. Acompanhem. Os municípios têm o ônus da segurança, mas não tem bônus. Você pega o mesmo orçamento e acrescenta a segurança pública, que é caríssima, caríssima. Folha de pagamento, viatura, uniforme, tudo, armamento, munição, treinamento, câmera de monitoramento. E aí a gente fica com esse ônus. Aí as pessoas passam a culpar o prefeito pela insegurança pública também. Isso tem um lado positivo, porque eu acho que vai acabar empurrando lá na frente, não sei se eu vou estar aqui, vivo, para municipalizar, como eu estava falando algumas coisas. Eu sou totalmente favorável, totalmente favorável. Eu acho que o caminho é esse, fortalecer, falando de segurança, as guardas municipais. A Guarda Municipal tem vocação para trabalhar de forma comunitária. Polícia comunitária não é polícia boazinha. É polícia entrosada com a sua sociedade.
Então, assim como eu falei que eu sou abordado por cidadãos e cidadãs para reclamar de alguma coisa, o guarda também é, e ele é cobrado por isso. O Estado é longe, Brasília é longe, mas são eles que fazem a política de segurança pública. Pois é, a política de tudo, podcast disponível na página do Viver em Santos e Região. Acesse lá o Instagram do Viver em Santos, o @Viver em Santos e Região. Eles também estão no Facebook, facebook.com.br/Viver em Santos e Região. Reforço que o podcast A Política de Tudo é uma parceria entre a TV Cultura Litoral e a página do Viver em Santos e Região. Então, não perca aí a participação, o episódio com Sérgio Delbel, secretário de Segurança Pública aqui na cidade de Santos. São 1:50, não, 1h, relógio virou, 1h, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica Marketing. Roda a vinheta. Muito bem, e para falar sobre o marketing, no mundo do marketing, eu recebo Marla Souto, publicitária e empresária aqui na cidade de Santos. Hoje com um tema um pouquinho diferente, eu vi a pauta marketing que a gente deve aprender. São 3 lições de marketing para ser utilizadas no casamento. Hoje é dia 13 de junho. Exatamente. Dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Boa tarde, Marla. Exatamente. Hoje é dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Tem muitas perguntas no Google sobre simpatias, sobre orações. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não tem fórmula mágica, não existe receita de bolo, né? Da mesma maneira que no marketing não tem receita de bolo, no casamento também não, né? Então é uma analogia no sentido de que, o que posso fazer para dar certo? Cada indivíduo é um indivíduo, cada caso é um caso. Com certeza. Cada pessoa é uma pessoa. Então, o trabalho, ele é personalizado. E aí vamos lá, né, para as três lições. Vou anotar aqui um papelzinho, vou fazer minha colinha. Bom, a primeira lição, né, e eu acho que é a mais, não diria a mais importante, mas a primeira é entender que é uma troca, né? O relacionamento, vamos pensar que o casamento seja um negócio, todo negócio é uma troca. Então, não adianta só um lado dar e o outro não entregar nada. E da mesma maneira, quando a gente consome algo, compra um produto, compra um serviço, é uma troca. Certo. Não adianta só eu dar e não receber. Tem que ceder. O que eu gostaria, exatamente. Então essa é a primeira coisa, entender que é uma transação, não uma transferência apenas. Transferência seria uma venda, e a gente está falando de marketing, uma coisa ampla e aprofundando no relacionamento, né? Marketing e relacionamento. A segunda coisa é a verdade. Verdade? Verdade. Verdade, nada que não seja verdade vai prosseguir. Então, você nunca teria um relacionamento com uma pessoa que não esteja de acordo com seus valores. Certo. O que você pensa, o que você acredita, e até integridade, transparência, compromisso com a verdade. Pode ser a pessoa mais especial do mundo, que te trate super bem. Se ela tiver uma postura errada, né, com coisas que você acredita e coisas que são corretas, eticamente corretas, não tem como seguir em frente, não tem como dar certo. Então, e aí é a mesma coisa no relacionamento com uma marca. Por mais que você ofereça algo que promova uma solução, se não está de acordo com aquilo que você acredita, e muitas marcas, né, sofreram problemas muito graves, né, de desacordo, problemas de trabalho escravo, coisas muito graves, e foram punidas por isso, porque é errado, o que é certo, o que é errado, e a gente tem que ter compromisso em transferir a verdade e um compromisso com a ética, com a sociedade, com o que é certo. Porque mentira tem perna curta, já dizia o... Exatamente. Não adianta vender uma mentira, né? Não tem como sustentar. E isso vale para qualquer relacionamento. Terceiro passo. Terceiro e último, né? Manutenção e melhoria contínua. Manutenção... Pensando num negócio, pensando num relacionamento e falando de casamento. Eu vou até falar palavras do meu amigo Gustavo Borello, da Alfa, que eles falam, né? Na segunda-feira, o que não cresce, morre. Então, a gente sempre tem que estar regando a plantinha. Então, é aquela questão da empatia, de conhecer, de inovar,
de fazer a diferença. O que eu posso estar fazendo de melhor dentro do meu casamento, para o meu cliente, dentro da minha empresa? Então, não adianta você entregar algo, eu entreguei algo, ok, isso vai ser bom para o resto da vida. Não, não vai ser. E só para finalizar, né, é uma empresa que trabalha muito forte isso, nessa parte de experiência, de fidelização, é a Apple. A Apple, ela pensa, né, ela foi criada dentro desse conceito e hoje ela tem relacionamentos extensos com os clientes dela. Quem é usuário, né, de iPhone, geralmente não troca. É apaixonado pelo Exatamente, aparelho. porque criou um relacionamento não só com o aparelho, porque a funcionalidade ela é oferecida por diversos outros, mas é um relacionamento com a marca, com o que a marca entrega, com o compromisso de inovação e com tudo que envolve dentro desse relacionamento de manutenção, desde a abertura da caixa. Enfim, é uma coisa contínua que é sempre pensada não do produto para o cliente, mas do cliente para o produto. E da mesma forma, o relacionamento, né? Pensar naquela questão da empatia. O que eu posso fazer para melhorar pensando com a cabeça da outra pessoa? Muito bem, marquei aqui então, ó. Troca, verdade e manutenção. Ela tem tudo a ver, né? Tanto no mundo empresarial, tanto no mundo amoroso. Exatamente. Afinal de contas, hoje é dia de Santo Antônio. Marla, muito obrigado pela sua participação hoje no quadro Visão Estratégica Marketing. Eu que agradeço, até semana que vem. Maravilha, até semana que vem. Obrigado, viu? Ó, a participação da Marla Souto daqui a pouquinho disponível no nosso canal do YouTube. Acesse lá youtube.com/Jornal Litoral e acompanhe lá no nosso canal do YouTube playlists exclusivas. Tem vários vídeos lá bem bacana para que vocês possam conferir, tá certo? 1h06, 1h06, veja a seguir as notícias do Portal Costa Norte e uma entrevista com o advogado Marcelo Marçaioli. Nós vamos falar sobre a indicação do advogado Cristiane Zanin para o Supremo Tribunal Federal. 1h06, pessoal, a gente volta já. De volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você, 1h10. E vamos fazer conexão direto com o Bertioga para saber os destaques do portal Costa Norte. Alô, Matheus Alves. Boa tarde. Cadê o Matheus Alves? Ele não apareceu no telão para mim, é isso? Estamos com um pequeno probleminha técnico na conexão entre Bertioga e Santos. Fez um black, voltou. Não temos? Vamos fazer o seguinte. O Matheus Alves entra daqui a pouquinho para falar a respeito das manchetes, das principais notícias do portal Costa Norte. É já, tá? 1h10. E hoje, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro e um dos mais populares da fé católica. A Igreja de Santo Antônio no Valongo iniciou a manhã de hoje em devoção. Dezenas de fiéis já depositam sua fé nas missas que ocorrem durante todo o dia. É uma data muito comemorativa, não só porque, como diz, é o Santo Casamenteiro, mas para nós que somos católicos, é uma data muito importante. Hoje é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, mas muito mais que isso, ele é conhecido como o doutor da Igreja Católica e também como teólogo renomado. A história de Santo Antônio tem quase 800 anos. A canonização aconteceu em 30 de maio de 1232, eternizando os feitos de Santo Antônio pela Igreja Católica. Nasceu em Lisboa, em Portugal, depois morreu a caminho de Pádua, em Arcella, está ali do ladinho de Pádua, e nasceu Santo Antônio de Lisboa, morreu Santo Antônio de Pádua, e hoje para nós aqui é Santo Antônio do Valongo, né? Mas, afinal de contas, de onde veio a fama do santo casamenteiro? Vem da própria época de Santo Antônio, quando ele ajudava as noivas a fazer os enxovais. As noivas mais carentes, mais pobres, ele reunia as pessoas, pedia ajudas para que elas pudessem fazer o enxoval.
e daí então veio a fama de Frei Casamenteiro e depois Santo Casamenteiro. Uma coisa é certa, tem bolo de Santo Antônio para todo mundo e a expectativa dos fiéis para a venda é grande. A expectativa hoje é de vender muito bolo de Santo Antônio, né? O que é uma tradição por conta da medalhinha. A gente fica feliz de encontrar a medalhinha, mesmo que já encontrou o amor, né? Porque é a devoção ao santo mais popular do nosso Brasil, né? Ao Santo Antônio. Então a gente não pode deixar de homenageá-lo. E o bolo com a medalhinha é o toque, né? Embora aqui tenha muitas outras opções. Aí, 13 de junho, dia de Santo Antônio. E um evento trouxe muitas novidades da parte náutica, do mundo náutico na cidade de Ilhabela. Acompanhe na matéria. Um dos principais festivais voltados para a prática da vela agitou o litoral norte de São Paulo. A cidade de Ilhabela foi a escolhida da vez. Mais de 5.000 pessoas passaram nos estandes montados na escola de vela, que leva o nome do campeão Las Grael, vencedor de 6 medalhas de ouro. As pessoas que passaram no local tiveram a oportunidade de assistir palestras dos principais nomes do esporte, como o experiente navegador ucraniano Alei Shubelov, que deu voltas ao mundo 4 vezes a bordo de veleiros. Outra figura conhecida que passou pelo Vela Show foi o ator Max Fercondini, que é apaixonado pelos mares, inclusive mora em um veleiro há quase uma década. Eu tive aí o privilégio de poder contar um pouquinho das minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar, né? Eu sou piloto de avião, já voei o Brasil, bastante o Brasil, depois de motorhome pela América do Sul. E há 5 anos vivendo a bordo do meu veleiro lá em Lisboa, eu tinha algumas boas histórias aí para compartilhar. Espero que tenham todos gostado muito e que eu possa estar presente na 4ª edição e outras mais. Além das palestras, os visitantes também conseguiram comprar itens que auxiliam nas viagens pelo mar, além também de tirar dúvidas de como velejar de forma mais segura. Para a gente foi um evento sensacional porque cumpriu aquilo que nós esperávamos. Uma feira diferente, que não é uma feira somente de produto, mas é uma feira de experiência. Nós trazemos as regatas, nós trazemos as empresas apresentando produtos e serviços, e ainda temos palestras de alto nível técnico, né, e que são assim excelentes, são maravilhosas e estão sendo muito elogiadas, estão lotadas desde o primeiro dia. Esse festival é uma preparação para a Semana da Vela, que acontece em Ilhabela a partir do dia 23 do mês que vem. Esse ano, o evento completa 50 anos. De volta aos estúdios. Valeu, esse foi Matheus Alves lá da Ilhabela, evento náutico lá sobre vela, barco à vela. 1h15, pessoal, 1h15, o assunto agora é a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E esse assunto gerou um certo burburinho no mundo jurídico. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o advogado Marcelo Marçaioli. Como vai? Muito bem, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no nosso telejornal. Marcelo, o burburinho em si é o que há de intenção do presidente Lula na indicação do advogado Cristiano Zanin. Por que está surgindo esse burburinho? É porque ele defendeu o Lula durante o processo da Lava Jato? Então, Thiago, é muito importante que a gente entenda o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o maior dos maiores tribunais do Brasil, né? É o pai da Constituição, ele tem que garantir que a Constituição seja cumprida. Por isso que todo julgamento, ele repica em todo mundo na população. Então é muito expressivo. São 11 ministros, ou seja, já imaginou o tamanho do poder que cada um desses ministros, desses magistrados tem? Então, são vagas muito cobiçadas, de muita concentração realmente de determinações de poder. Então, essas indicações, elas são feitas quando um ministro sai, um ministro entra. A gente teve recentemente a aposentadoria do Lewandowski, e aí também é importante que as pessoas entendam o seguinte: existe uma aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, o ministro tem que se aposentar. Os advogados, a gente brinca no mundo jurídico, a gente fala que é expulsória, né, porque ele tem que ir embora. Então, existem muitas críticas a esse modelo. Muitas críticas porque, por exemplo, o Cristiano Zanin, ele tem 47 anos.
Ele muito novo. A minha grande crítica é essa. Eu acho que ele não tem experiência suficiente, como não tinha o Toffoli também, para chegar lá. Ele está pulando etapas, talvez. Tem 20 anos de advocacia, acho pouco. Para o Supremo Tribunal Federal, acho que no mínimo 30 tinha que ser. Então, ele entrando lá, ele corre o risco de ficar até 2050 no tribunal. Muito tempo. Muito tempo. Ele vai ficar mais de 20 anos no tribunal. E aí, a pergunta é, por que o burburinho? Porque ele foi advogado pessoal do Lula, foi advogado do PT em muitas causas. A esposa dele, a Valéria Zanin, é filha de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Teixeira, fundador do PT. Então, o que se discute é o seguinte, qual é a imparcialidade dele? A única coisa que você pede que um magistrado tenha é a imparcialidade, o princípio da imparcialidade do juiz. Será que ele vai conseguir ser imparcial? Então, aí você tem aquele suspeição e impedimento. São termos jurídicos, mas suspeição é quando ele é suspeito. É quando é algo subjetivo, é algo de intenção. Olha, sou amigo, sou inimigo, tenho interesse na causa, já atuei na causa. O impedimento, aliás, a atuação na causa é impedimento, ele é impedido de atuar. Então, os críticos de plantão estão dizendo o seguinte, ele não pode atuar em nada da Lava Jato. E não pode mesmo. E não pode, né? Nada que ele já tenha atuado, ele pode atuar de novo. Mas que fique claro, e é muito importante, vamos supor que o presidente Lula sofra um novo processo judicial, em que ele não participou ainda. A lei não impede que ele participe. E aí a gente vai entrar naquela seara do seguinte, eu posso, mas eu devo? Certo. Entendeu? Então assim, ele pode, mas será que ele deve? Será que ele não deve se manter? Ele pode se declarar. O juiz pode automaticamente se declarar suspeito e falar, olha, eu estou suspeito para julgar essa causa. Julgar porque eu estou envolvido. Exatamente isso. Então ele pode fazer isso, só que no Supremo Tribunal Federal eles não costumam fazer isso. Porque como são só 11, se todo vínculo que alguém já teve com alguém, eles ficarem se declarando suspeitos, o cara não julga nada. Mas no caso das ações da Lava Jato, existem as turmas, né? Parece que é a segunda turma que julga isso aí. E aí, se o Zanin entrar, ele vai para a primeira turma, é isso? Perfeito, muito bem colocado. A primeira turma não julga a Lava Jato. Isso. Tá? Até pode julgar processos do PT ou do Lula, mas não os da Lava Jato. E a questão é o que vem de novo por aí, né? Agora, qual é a intenção real do Lula? É política, é ter mais um ministro aliado lá. Mas vamos aqui jogar uma água fria também nos bolsonaristas de plantão, na extrema-direita. Hoje fazem campanha ferrenha para essa nomeação Nunes Marques e André Mendonça. André Mendonça com a bandeira evangélica, dizendo que o Zanin parece um homem de Deus e defende as causas. Então você vê, nem eles tinham viés político indicados pelo Bolsonaro, eles não estão nem aí. Aliás, é o ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. O Jair Bolsonaro. O André Mendonça é um grande articulador, tem grande expressão no judiciário, é bem ouvido e ele é um dos que está levantando essa bandeira. Então, você que acha que, olha, a partir de agora o Lula vai ganhar tudo, isso também não é verdadeiro. E lembrem, depois, se o Lula não conseguir uma reeleição, é difícil, né? Senão ele vai ter 90 anos no poder, mas vamos supor que ele não se reeleja. O Zanin não tem compromisso nenhum com mais ninguém, ele é autônomo. Então isso pode durar um tempo? Pode, mas ele não pode ser parcial e ficar também assintoso. Ele tem que se mostrar um bom ministro, não é? A gente não quer acreditar que ele vá ser tendencioso, se ele passar. Mas é difícil que ele fique se dando por suspeito em tudo. Agora, é claro que é uma prerrogativa do presidente da República escolher o que ele achar melhor, no caso. Agora, a condição ilibada, né? O que pode impedi-lo de entrar? Agora, vamos dizer, um pouquinho mais à frente, o que pode acontecer a partir de agora? Vai para o Senado, né? Passa pela comissão e depois vai para o plenário. Tu acha que pode haver um impedimento nessa hora? Então, o que é importante agora, o que aconteceu? O Lula fez a indicação e ele manifestou vontade, eu quero. Vai para a sabatina. O que é uma sabatina? É uma saraivada de perguntas. Ele é entrevistado. Essa sabatina é a entrevista. Ele vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Davi Alcolumbre está lá na cabeça hoje. A CCJ, ele precisa de 14 votos dos 21. Ele já tem. Eu acho que foi um site, não sei se foi o Globo, quem noticiou que ele já tem. Entrevistado. Então, pela CCJ ele já passa. Pela CCJ ele vai passar. E aí depois ele vai, isso vai... Na sabatina, Thiago, ele pode ser reprovado, mas a história do Brasil mostra que não.
é política a questão e ele deve ser aprovado. Sendo aprovado, ele vai ao Senado depois, pela CCJ. No Senado, ele precisa de maioria. Ele precisa dos 81, ele precisa de 42 votos. 42 votos para segurar a maioria. É claro, ele vai reencontrar Moro, Flávio Bolsonaro, Damares, que já falaram que vão votar contra. Mas não é difícil ele conseguir essa maioria também. Não é difícil porque é um processo muito político. E hoje de manhã, ele passou a manhã batendo de porta em porta de gabinete pedindo apoio, porque ele pode fazer isso, se não é antiético. Exatamente, até a próxima pergunta. Ele pode fazer esse tipo de trabalho, uma campanha? Porque, em tese, ele não está em campanha, ele está, mas não está. Oficialmente, o que ele está indo fazer? Olha, vem aqui dizer quem eu sou, como é que é a minha carreira, qual é o meu saber jurídico, para você ver que eu sou legítimo. É isso que ele está fazendo, ele está se apresentando para as pessoas. Óbvio que ele está fazendo campanha, mas isso não é impedido pela lei. Então, ele vai fazer isso nos gabinetes que ele achar que ele precisa de voto e deve chegar no dia 21 de junho, que é esse dia D aí, pronto para isso. Se ele passar, em agosto, depois do recesso judiciário, ele deve ser empossado. Perfeito. Isso aí então foi a entrevista com Marcelo Marçaioli, advogado. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal Litoral e a participação do Marçaioli daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/@Jornal Litoral e reveja a entrevista com o advogado Marcelo Marçaioli, falando a respeito da indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. 1h23, pessoal. Veja a seguir o show das baleias jubarte e dos golfinhos no litoral norte de São Paulo. E ainda as manchetes do portal Costa Norte. Teve um pequeno problema técnico, mas no próximo bloco você vai conferir. 1h24, a gente volta já. Estamos de volta com o Jornal Litoral. Já estou aqui ao lado do telão, dessa vez, para conversar com o Matheus Alves, meu amigo jornalista Matheus Alves, que está lá na redação do portal Costa Norte, em Bertioga, e traz as informações para a gente. Oi, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaque do portal Costa Norte. Thiago, a gente vai começar o Destaque do CN falando sobre as chuvas, né, que começaram a cair aqui no litoral de São Paulo na tarde de ontem, né, e continua até essa manhã, né, desta terça-feira. E São Sebastião está sofrendo muito por conta disso. A gente sabe que a cidade já tinha sofrido lá em fevereiro por conta das fortes chuvas, né, que infelizmente causou a morte de dezenas de pessoas, deixou milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas. E agora, né, foi relatado, aí tem vídeos, inclusive, circulando nas redes sociais, sobre as chuvas, né, que está causando pontos de alagamento e, inclusive, deslizamentos, especialmente no bairro de Juqueí, lá em São Sebastião. Né? Inclusive, a gente tem os dados aqui, em menos de 24 horas, foi relatado 114 milímetros de chuva, né, só na cidade de São Sebastião. A Defesa Civil está em estado máximo de alerta, né, para qualquer ocorrência, né, eles conseguirem chegar a tempo. Eles estão na rua, tá, já operando, patrulhando, para quando tiver qualquer ocorrência, eles estarem prontos, né, para ajudar a população. Inclusive, as pessoas que ainda moram em áreas de risco estão sendo assistidas de perto, né, tanto pela Defesa Civil quanto pelas outras autoridades da Prefeitura de São Sebastião. Aquela chuva lá de fevereiro foi assustadora, e vendo essas imagens aí da rodovia Rio Santos, ali no trecho de Barra do Una, Juqueí, Praia Preta, né? Assustador, né? Assustador aquele aguaceiro barrento correndo ao lado da pista. Bom, continuando, Thiago, agora a gente vai atualizar um caso, né, que aconteceu em Cubatão, né, de um idoso e de uma mulher, né, que foram esfaqueados por um homem nu. Né? No caso, o idoso, ele acabou tendo que ser internado, né, em estado grave no Hospital Municipal de Cubatão, e a irmã desse criminoso, né, desse assassino agora, né, ela está bem, mas o que acontece? O idoso, ele acabou morrendo, né, e agora ele vai responder
por homicídio consumado, além de tentativa de homicídio. Tá? O homem ele está preso já, tá? E o idoso, como eu falei, infelizmente, ele não conseguiu resistir aos ferimentos, que a maior parte foi na parte do rosto, né? Inclusive ele teve um olho perfurado. Né? Então realmente fica essa atualização triste desse caso que aconteceu em Cubatão. Um caso lamentável, foi lá no Jardim Rubens Lara, ali próximo do Jardim Casqueira, esse assunto que a gente divulgou, inclusive, aqui na semana passada. Infelizmente, o idoso, aquele senhor, acabou falecendo. Nossos sentimentos aos familiares. Bom, Thiago, e para a gente finalizar o destaque do Portal Costa Norte, a gente vai comentar agora sobre oportunidade, porque o Sebrae e a Prefeitura de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, estão oferecendo cursos sobre empreendedorismo para quem estiver interessado, quem quer abrir o próprio negócio, quem já tem o próprio negócio, quer aperfeiçoar ainda mais, né? O Sebrae está oferecendo aí vários cursos, são quase 10 cursos que estão sendo oferecidos de forma gratuita. Tá? A inscrição, quem estiver interessado, tem que ir pelo telefone, né? Ou então de forma presencial na sede do Sebrae. Mais detalhes sobre os cursos e também o endereço, o telefone, tudo certinho, é só acessar o costanorte.com.br, clicar lá na matéria e lá vai estar tudo detalhado, tá? Então é isso, mais detalhes, costanorte.com.br. Beleza, Matheus Alves com os destaques do Portal Costa Norte, muito obrigado, até amanhã. Isso aí foi Matheus Alves conversando conosco ao vivo de Bertioga. 1h30 minutinhos e a economia brasileira cresceu além das estimativas no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados do IBGE. Mas um dado chamou a atenção. O consumo das famílias, considerado um dos motores da atividade econômica do país, andou a passos lentos. Quando o assunto é pôr a mão no bolso para gastar dinheiro... Eu costumo dizer que um mês a gente paga a conta, outro mês a gente come, porque o salário não dá dano. Só para pagar as contas mesmo, né? Porque para sobrar não tem como não, tá muito caro as coisas, não tem como. Parece que tem gente que pensa que tem escorpião no bolso, mas não é isso. Fazer o ganha-pão para fazer o quê? Pagar o aluguel para depois sobrar alguma coisa para comprar o mantimento. Mal dá para o básico. É isso que é. Para não passar fome, vai todo esse dinheiro ainda falta. E quando sobra algum dinheirinho, ele muitas vezes só alcança produtos mais baratos ou as promoções. Aonde eu vou passando, que eu acho algo na promoção, eu vou comprando. O consumo das famílias anda mesmo em banho-maria. Segundo o IBGE, apesar da economia ter crescido em velocidade surpreendente para a maioria dos analistas. Aliás, essa desaceleração vem ocorrendo desde o início do ano passado. Um conjunto de fatores explica o motivo desse comportamento dos brasileiros. Começa pela inflação, que corrói o poder de compra da população. Depois de atingir o pico em abril do ano passado, a taxa em 12 meses caiu fortemente. Mas isso não quer dizer que os preços passaram a baixar. Continua tudo caro. Na verdade, eles estão subindo, mas numa velocidade menor. Isso ocorreu em grande parte porque os juros estão altos. Só que aí encarece o crédito e afasta o consumidor das compras. O mercado de trabalho melhorou, mas os salários não acompanharam toda essa recuperação. Por outro lado, o aumento do salário mínimo, que tem reflexos nos benefícios da Previdência, e o valor maior do Bolsa Família impediram que o consumo das famílias murchasse ainda mais. Acho que é uma combinação de vários elementos: renda real disponível, a inflação em queda e a perspectiva de um crescimento melhor. Isso sim deve melhorar o consumo das famílias daqui para frente. Eu não imagino que seja uma melhora tão substancial. Pois é, e a temporada de baleias pelo litoral brasileiro já começou, gerando um verdadeiro espetáculo da natureza aqui na Costa Paulista. Mais de 200 golfinhos foram flagrados interagindo com um grupo de 4 baleias jubartes. O momento raro foi registrado no mar de Ilhabela, aqui no litoral norte de São Paulo. O fotógrafo irresponsável pelas imagens explica que os golfinhos que foram filmados são da espécie nariz de garrafa. Eles podem chegar até 3,5 metros de comprimento e, apesar de ser uma das espécies mais populares do Brasil, não é tão comum encontrá-los no litoral paulista. Os cetáceos, mais conhecidos como baleias e golfinhos, são mamíferos extremamente sociais
de um desenvolvimento cognitivo assim admirável. Essa interação da baleia jubarte com o golfinho nariz de garrafa, ela não chega a ser inédita. Já houveram registros anteriores, até aqui na nossa costa mesmo do Brasil, né, que é quando as baleias jubartes estão em migração, elas estão vindo de águas mais frias para águas mais quentes, elas estão indo para uma área de reprodução. Essa área fica entre o Espírito Santo, Bahia, mais especificadamente em Abrolhos. Então essa interação em águas mais quentes, ela não teria nenhuma função de sobrevivência, seria mais uma brincadeira, um passatempo. Ao contrário, se acontecesse em águas mais frias, que elas estariam em área de alimentação, as baleias jubartes elas teriam mais benefício, né? Já que os golfinhos, né, com uma habilidade maior de localizar e identificar cardumes. Esse grupo de golfinhos chega numa época em que o litoral norte de São Paulo está passando pelo que os especialistas chamam de temporada de baleias, quando é possível encontrar esses animais marinhos em Ilhabela e São Sebastião. Nessa época do ano, as águas do litoral norte são receptivas para as baleias jubartes. Aqui, elas descansam, se alimentam e, em alguns casos, se reproduzem. E por isso, é tão comum os banhistas flagrarem mergulhos desses animais e até escutar os seus cantos. De volta aos estúdios. Valeu, Matheus Alves! E desta forma, a gente encerra a edição de hoje. Mas antes, eu preciso parabenizar os moradores do bairro do Marapé pelos 69 anos. E também do Valongo pelos 383 anos nessa data tão especial, dia de Santo Antônio. Reveja nosso conteúdo no youtube.com/Jornal Litoral e as notícias da nossa região estão no portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br. Vem aí o telejornal Opinião Litoral com Paulo Roberto Schiffe. Agradeço a companhia, a gente volta amanhã. Tchau!